E então, é suporte ou é ferramenta? Vejam, não é que para responder essa questão, primeiro nós temos que saber o que é suporte, o que é ferramenta, o que são meios. Isso nós já sabemos. E segundo, nós temos que analisar a fotografia como um todo. Percebam, quem está usando o corpo? O corpo está sendo usado pela atriz ou o corpo pela modelo? É a modelo quem usa o corpo ou o artista que usa o corpo da modelo? A primeira pergunta que nós precisamos fazer para responder essa questão é exatamente essa. Quem usa o corpo? Quem é que está usando o corpo como suporte? É o próprio modelo ou o artista que está usando como suporte? E ferramenta? Quem é que está usando o corpo como ferramenta? É a própria modelo ou o Yves Fly? Então, suporte não é o local onde a obra vai ser estruturada para que ela comece a tomar um corpo. Então, aqui no caso, já não pode ser suporte, porque não é a própria modelo quem usa o seu corpo. O corpo dela está sendo usado. E se vocês utilizarem a outra imagem para responder a pergunta, aí vocês vão entender que Yves Klein está usando o corpo da modelo como ferramenta. E que ferramenta seria esta? Vocês podem me dizer? Percebam que ele está fazendo uma pintura em uma estrutura, não é? Ele está montando essa pintura, ele está materializando essa pintura em cima de um papel. Que tipo de ferramenta é esta que ele está usando, não é? A modelo como meio, o corpo da modelo. Qual é o instrumento que foi substituído aí no caso pelo corpo da modelo? Se vocês observarem bem, olha só. Se vocês observarem bem a imagem, a primeira. Olha aqui o resultado final. O corpo dela foi usado como o quê? Como um pincel, exatamente. Se o corpo da modelo foi usado como um pincel, isso quer dizer que havia uma artista utilizando este pincel, não é? Usando o pincel. Então, isso quer dizer que aqui o corpinho dela foi utilizado como um pincel, onde Yves Klein que era o pintor e que estava utilizando o corpo da modelo como pincel. Então, aqui neste caso, o corpo da modelo é ferramenta e não suporte. Professor, e quando seria suporte? Se ela mesma estivesse utilizando o próprio corpo para fazer uma marca, um coração, para dizer, não é? Para falar de amor, uma lágrima para falar de sofrimento. Se tatua aqui o rosto da mamãe, como tem muita gente que gosta de fazer a tatuagem do rosto da mãe, dos filhos, também é uma forma de usar como suporte para contar uma história, para se rebelar, para dizer que está mostrar uma certa revolta, uma certa frustração, para contestar. Aí no caso seria usando ela mesma, usando o corpo como suporte. Mas voltemos aqui a body art. Vamos falar um pouco sobre essa body art que nós falamos, não é? A body art ela tem algumas características que a diferencia totalmente das outras, não é? Por exemplo, a body é bem diferente da land art. Nós vamos falar dela um pouquinho mais na frente. Bem, a body art, uma das primeiras características que nós já falamos aqui, o corpo é como suporte para a experimentação artística. Esse nosso corpinho aqui é usado como maneira de se expressar, de estabelecer um diálogo. O corpo aqui é usado como expressão artística. Uma outra característica da body art, materialidade e resistência do corpo. O corpo aqui é usado ora como tela ou ora, por exemplo, como a body suspense art, que vai, não é, mostrar a resistência desse corpo. Uma outra característica da body art, a relação entre arte e vida cotidiana. Como eu falei anteriormente,
As famosas tatus, como são conhecidas, elas contam a tua história. Por exemplo, eu quero deixar tatuado para sempre, não é? Quero que minha mãe ande o tempo inteiro comigo. Pego uma fotografia, levo para um tatuador e ele faz o desenho da minha mãe. Então, ali todo mundo que olhar para aquele desenho vai saber que ali se trata da minha mãe. Principalmente se eu colocar uma frase embaixo, não é? Minha mãe, minha vida. Ali, imediatamente, as pessoas vão saber que se trata da minha mãe. Pessoas que gostam muito de, por exemplo, artistas, tem histórias, né? Até bem interessantes, de artistas famosos que colocaram o nome dos... Se envolveram em alguma fase da sua vida com alguém que foi muito importante para elas, não é? Tiveram namorados que foram muito importantes e que colocaram o nome dos seus namorados no corpo, depois tiveram uma baita dor de cabeça, porque, como eu já falei para vocês, tatuagens podem ser, não é? Elas podem ser temporárias, como aqui o caso da modelo que está sendo usada pelo Yves Klein. Ela é temporária, ela vai tomar uma ducha, a tinta vai sair do corpo dela. Mas há as tatuagens permanentes, que são essas que nós costumamos utilizar, e que depois, se você se arrepender, para tirar vai dar uma baita dor de cabeça, que você vai ter que procurar recursos médicos, cirurgias plásticas ou então sessões a laser para tirar aquela imagem. E aí também entra mais uma informação. Tatuagem é algo para você fazer quando você atingir a maioridade. Pessoas com menos de 18 anos não podem tatuar o seu próprio corpo, a não ser que os seus responsáveis, pai, mãe ou tios, pai, mãe ou responsáveis dêem uma autorização por escrito. Mas antes dos 18 anos, você não pode tomar essa decisão. E outra coisa, uma vez que você atinge a maioridade, e que você realmente decide, realmente eu vou fazer uma tatuagem, é bom que você pense muito a esse respeito, para que você não faça escolhas erradas, como a que eu acabei de explicar para vocês aqui, dos artistas que realmente fazem depois se arrependem, aí fica bem mais difícil de tirar ali no calor do acontecimento, em pleno, não é, o auge da paixão, acha que aquele amor é eterno e aí quer eternizar na pele e depois tem uma eterna dor de cabeça. Bem, arte como forma de protesto também, além de contar, não é? Além da body art utilizar essa relação entre arte e vida cotidiana, também é uma forma de protestar. É uma forma bem clara de protestar. Uma outra característica é o choque do espectador, que realmente tem manifestações artísticas utilizadas por meio da body art, como a body suspense, choca mesmo o espectador. Choca bastante. Também tem certas manifestações artísticas que utilizam o corpo que também causam choque. Por exemplo, pessoas que fizeram tatuagens permanentes no corpo, principalmente no rosto, e que assumiram uma outra forma, como um gato selvagem. Aquilo causa um certo choque também nas pessoas. Uso de performances, vídeos e também instalações. Temáticas livres de preconceito. Bem, aqui é bem a cara da body art. Body art não combina com preconceito. Até mesmo porque a tatuagem já é algo que está dizendo para a sociedade que você é diferente dos demais. Então, é uma arte que traduz muita liberdade, a livre expressão. Então, não tem nada a ver com preconceito. Se você for uma pessoa que tem certos preconceitos, a body art não é um caminho para você, porque as temáticas são absolutamente livres. Você pode usar o teu corpo para falar sobre as mais variadas, sobre os mais variados temas, problemáticas, tudo. O corpo é livre, então body art não combina com preconceito. E aqui, só para fechar, para nós voltarmos, não é? Porque aqui no nosso conteúdo vocês vão ver que tudo que eu estou conversando com vocês está no nosso livro. Só que eu converso para não ficar só naquela leitura, por isso que eu seleciono alguns parágrafos para poder explicar, porque as minhas explicações contemplam o conteúdo como um todo. Quando vocês releem o conteúdo ou fazem uma leitura completa dele,
Vocês percebem que tudo vocês acabam encontrando muito das minhas falas dentro do conteúdo. Porque, embora eu não faça essa leitura propriamente dita do conteúdo, as minhas explicações, ao escolher alguns parágrafos específicos, elas contemplam, acaba que as minhas explicações acabam por contemplar o conteúdo, não é? Bem, os desenhos no nosso corpo é uma forma de conversa. Para que vocês entendam mais ainda, o nosso corpo pode ser usado como um quadro negro. Onde não é, eu digo quadro, a nossa famosa lousa de sala de aula. Deixa o quadro negro de lado, que é muito antigo. Nossa lousa, nosso quadro, para escrever, para conversar com alguém, para estabelecer um relacionamento. E vocês querem que eu prove agora para vocês como você pode conversar e dizer muito somente fazendo um desenho no teu corpo? Durante 5 segundos, fiquem olhando para as minhas mãos. Ou melhor, para a palma das minhas mãos. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Olharam? Tudo bem. Agora vamos lá. Veja como a gente pode estabelecer uma conversa. Mais uma vez. O que eu estou dizendo aqui, sem nem conversar com vocês, o que eu estou dizendo aqui, o que este símbolo, que esse desenho que eu acabei de fazer aqui na palma da minha mão, diz para vocês, exatamente o que vocês responderam, isto mesmo. Eu estou pedindo ajuda, socorro. Aqui é uma grande campanha publicitária, não é? Que está sendo feita pelas redes de farmácia, porque como vocês sabem, o isolamento, infelizmente, não é? Aumentou o índice de mulheres que sofrem agressão em casa, quase que triplicou. Então, de uma forma bem inteligente, foi feita uma campanha que é encabeçada pelas redes de farmácia, não é? Algumas específicas, e que eu não me recordo aqui o nome, peço perdão por isso, utilizam essa marca. Se a mulher for a uma farmácia e mostrar essa marca para o farmacêutico, o vendedor, ele imediatamente aciona um órgão, não é? Para que essa pessoa aqui seja ajudada. Ela está dizendo, olha, eu estou sofrendo agressões em casa pelo meu companheiro. E aqui percebo que não é qualquer marca, porque eu poderia ter colocado uma marca de batom de qualquer outra cor. Mas a marca que está sendo utilizada é a vermelha. Pode usar outras marcas? Pode sim. O importante é que a mulher tenha essa marca. Pode ser roxa, pode ser... O importante é que ela tenha essa marca. Mas a vermelha também nos remete, porque vermelho, sangue, sangue. As pessoas não jorram sangue porque quer. Tem que acontecer algo para que seja tirado de você esse sangue. Então, sangue remete aqui a um sofrimento, né? A pessoa, ela foi agredida de tal forma que sangrou. Então, a cor aqui vermelha é mais que ideal. Mas perceba que eu conversei com vocês sem dizer absolutamente nada. E esse foi o recurso encontrado porque realmente é muito difícil para as mulheres. Ainda, infelizmente, é muito difícil conversar sobre o assunto, não é? Sobre a agressão. Então, aqui, ela não precisa conversar muito. Basta ela só mostrar e aí ela será salva. Eu acredito muito nisso. Entenderam? Então, para vocês verem como a marca no corpo nos ajuda a conhecer a nós mesmos. Bem, aqui na quinta linha do segundo parágrafo da página 140 tem uma informação que eu também já expliquei para vocês. A tatuagem geralmente é uma arte no corpo, aplicada na pele por meio de instrumentos como agulhas e tintas. Mais acima ela diz, as pinturas corporais podem ser permanentes ou temporárias. Por que eu peguei especificamente essas frases? Para poder comprovar para vocês que a minha conversa aqui com vocês, as minhas explicações contemplam o conteúdo como um todo. Mas aqui vamos avançar para a página 141, que aqui
vocês vão descobrir por que a origem do nome tatuagem, ou tatu, que diz respeito aos antigos, que eles usavam até ossos de animais. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. A tatuagem é uma manifestação antiga, existente em muitas culturas, tendo vestígios encontrados até em corpos mumificados, exatamente. Encontraram múmias com a pele resseca, não é? Fica ali sobre o esqueleto da pessoa e eles viram que tinham desenhos mesmo, tatuagens no corpo. Nas técnicas contemporâneas, são usadas como ferramentas agulhas de metal esterilizadas e descartáveis por questão de saúde. Mas em práticas mais antigas, grupos culturais utilizavam ossos de aves como ferramentas e materiais como fuligem de madeira queimada, gordura de animais, resina vegetais e pigmentos naturais como matérias. Segundo algumas versões sobre a história da tatuagem, os termos tatu ou tatal ou italiano eram uma referência ao som emitido quando os instrumentos de ossos eram batidos para introduzir a tinta na pele no momento da execução da tatuagem. Eu creio que vocês saibam que quando uma tatuagem está sendo feita, não é? Hoje, nos moldes atuais, como eles dizem, são usados utensílios, as ferramentas são de metais, descartáveis. O ambiente precisa ser extremamente limpo e esterilizado. O que não é descartável tem que ser esterilizado, não é? Muito bem esterilizado, e são objetos descartáveis, principalmente como as agulhas, descartou, usou, uma para cada cliente. E o ambiente precisa ser totalmente esterilizado. Por quê? Porque a pessoa vai recebendo pequenos furinhos, e aí naqueles pequenos furinhos vai sendo injetado, não é? Gotas de tintas, não é? Permanentes. Agora imagine isso feito pelos antigos, que eles usavam espinhos grandes, ossos de animais, e o bater. Deixa eu ver aqui, pronto. O bater dos ossos, aqui o nosso livro é bem claro, quando eles iam, não é? Aqui é o corpo, vamos supor que aqui é o corpo da pessoa, e eles iam dando pequenas batidas para que aquele osso com a tinta introduzisse no corpo da pessoa. Essa batida dos ossos, não é? O som que era emitido dava a ideia de tatu ou tatal, aquela batida. E aí surge o nome tatuagem. Vem exatamente do som da batida desses ossos que faziam esse som que parecia tatu ou tatal. Entenderam, meus amores? Bem, o restante do conteúdo, que aí vocês vão ver aqui, as conexões arte e sexualidade, a valorização do corpo, e temos arte e pluralidade cultural, as marcas culturais, fica como atividade para casa, para que vocês leiam, não é? Estudem, não façam só uma leitura, estuda essas duas conexões aqui, digamos como um combo dentro do nosso conteúdo, não é? É um conhecimento a mais, para que vocês estudem em casa. Agora eu realmente quero focar com vocês bem aqui na página 145, arte corporal. Meu corpo é suporte para a minha arte. Aqui a artista cubana, naturalizada norte-americana, Ana Mendieta, ela está usando o corpo dela como suporte. Aqui, página 145, ela está usando o corpo como suporte. Só que aqui, essa linguagem artística, ela não mais recebe o nome de body art. Ela é um dos braços da body art. Além de arte, que nós iremos falar sobre ela aqui um pouquinho. Vimos que o corpo pode ser usado como suporte em pinturas, performance e outras linguagens artísticas, a body art. A artista cubana naturalizada norte-americana Ana Mendieta explorou seu próprio corpo como materialidade. Na obra A Árvore da Vida, ela cobriu o corpo com barro e materiais. Olha só, aqui o corpo dela
é um suporte, mas ela usou o corpo como materialidade. Como assim, professora? Ela usou o corpo para dar forma para que a obra dela aparecesse, fosse manifestada diante das pessoas. Essa é a característica central da land art, como tem aqui embaixo, olha só. Ela cobriu o corpo com barro e materiais retirados da vegetação do lugar, integrando seu corpo ao meio ambiente. Essa linguagem artística também pode ser considerada como land art. E o que vem a ser a land art, aqui embaixo tem as explicações sobre ela. O que há de potencial em um lugar, uma paisagem, e como o artista pode intervir ou integrar-se ao ambiente. É o foco central dessa linguagem artística que usa o mundo como suporte. Aqui, no caso, o suporte para ela foi a natureza. Ela integrou-se à natureza usando qual foi o meio que ela usou para integrar-se à natureza? Ela usou o próprio corpo. Por isso que o corpo dela aqui não é o suporte. O suporte é o meio onde ela está inserida. No caso aqui, uma floresta. Aqui o meio, a natureza é o suporte, é como se fosse a grande tela. E o corpo dela é a materialidade, ela integra-se. Ao integrar-se à natureza, você percebe que aqui, se você passasse assim de relance, você nem ia notar o corpo dela, porque ela parece como se fosse parte do caule da árvore. Então, aqui, ao integrar-se à natureza, o corpo dela não é usado como suporte, sim como matéria, tá ok? Então, meus amores, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, tá bom? Não esqueçam a atividade, é sim vocês debruçarem-se sobre as duas conexões, não é? Que eu chamei de combos aqui no nosso conteúdo, para ampliar ainda mais o conhecimento de vocês. E nós nos encontramos e daremos início à nossa aula fazendo a discussão sobre essas duas conexões de uma forma bem rápida mesmo, breve. Então, nós nos encontramos na próxima semana. Tenha um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos nós e tenhamos paz em nosso coração, tá bom? Para que nós possamos ser luz para todos os outros. Até a nossa próxima aula.